Muito bom dia! Chegamos ao dia 18 do nosso desafio A Mesa da Sabedoria e hoje nós vamos estudar sobre Provérbios, capítulo 18. O tema da nossa live de hoje é, na verdade, uma pergunta. Você é uma mulher que abençoa? Você abençoa a vida das outras pessoas? Você é uma mulher que abençoa a sua própria vida? Hoje a gente vai entender mais sobre isso, sobre como ser uma bênção na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Seja muito bem-vinda, você que está aqui ao vivo comigo, tá? Por favor, me fala se você está conseguindo me ver e me ouvir bem. E coloca aqui para mim também se você é uma aluna novata ou se você é uma aluna veterana, tá bom? Bom dia, pastora Rô, bom dia, Laiana. Deixa eu ver quem mais está aqui. Sandra, Pamela, Dalva, Anabel, Josi, Carla. Sejam todas muito bem-vindas, tá? Tudo certo? Glória a Deus. Fala aí pra mim se você é aluna novata, se você é aluna veterana. Hoje nós estamos estudando, tá? Provérbios, capítulo 18, beleza? Enquanto vocês vão entrando, tá? Quero dar alguns avisos, vou repetir no final também, mas já vou dando esses avisos aqui pra você que tá aqui comigo. Hoje é o nosso penúltimo encontro do Desafio à Mesa da Sabedoria, tá bom? Amanhã nós vamos finalizar oficialmente as lives com o capítulo de número 19. Sábado e domingo você vai receber no nosso grupo gratuito da Mesa da Sabedoria os devocionais dos dias 20 e 21 e eu quero combinar algo com você. Como a entrega do nosso jejum, tá? Vai ser no domingo, dia 21. Eu quero encontrar com você na segunda-feira, dia 29, pra gente encerrar oficialmente o nosso desafio à Mesa da Sabedoria. Pri, o que a gente vai ver no dia 22? Eu tenho estudado muito, pensado, orado, perguntado a Deus sobre direções específicas para o ano de 2026, tá? Deus já me deu várias coisas, já me deu algumas palavras, algumas coisas que estão aqui no meu coração e que eu quero compartilhar com você, né? E se fizer sentido as palavras que a gente vai liberar na segunda-feira, você pega também para a sua vida. Mas o nosso encontro de segunda-feira é para a gente encerrar oficialmente o nosso jejum e também para falar para você palavras específicas e pontuais que Deus tem dado para esse tempo. Vocês topam estar comigo na segunda, dia 22? Coloca aí, eu sim, eu topo, tá bom? E eu vou já me apresentar para vocês. Vi várias alunas novatas aqui. Se essa é a sua primeira vez aqui comigo, seja bem-vinda, tá? Ainda temos encontros hoje, temos encontro amanhã e vamos ter esse encontro do dia 22. Então, vale a pena você estar conosco. Ó, Ione já respondeu aqui que topa, a pastora Rô. Então, vamos estar juntas, tá bom? Na segunda-feira, dia 22. E aí, nós encerramos oficialmente o nosso jejum, tá? De 21 dias de jejum, a gente entrega no domingo, né? Quem tá fazendo aí de tirar algum alimento, de ficar algumas horas sem comer. E aí, na segunda-feira, a gente faz o nosso final, beleza? Então, hoje nós vamos estudar sobre Provérbios capítulo 18. Mas antes de entrar no nosso conteúdo, eu quero me apresentar para você que tá aqui pela primeira vez. Eu sou Priscila, tá? Sou casada com o Tess, nós somos pais do Azaf e do Dani. Eu e meu esposo, nós somos pastores. E além disso, eu tenho um ministério de ensino da Bíblia para mulheres. E esse ministério aqui online, ele nasceu na época da pandemia, alguns anos atrás. Eu não sei se tem alguém aqui que é dessa época, lá do comecinho, mas ele nasceu alguns anos atrás. E na época eu sabia que tinha que vir para a internet, sabia que tinha que vir conversar, começar, mas não sabia o que fazer. Até que disse assim: amor, você é boa em estudar a Bíblia, por que você não ensina outras pessoas a estudar a Bíblia? E esse estudar a Bíblia, entender a Bíblia foi algo que foi muito natural na minha vida, porque desde os meus 5 anos, a minha mãe, os meus pais colocaram em mim o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Então, eu sei que o que para muitos de vocês é muito desafiador, que é a constância, que é o conseguir, né, vencer a distração, vencer o cansaço do dia a dia e se colocar naquele lugar, assim como a minha mãe me treinou para tomar banho todos os dias, escovar os dentes todos os dias, fazer várias coisas que a gente faz, né, quando é criança, ela me treinou também para ler a Bíblia todos os dias. Então, para mim, o processo da disciplina foi um pouco mais fácil. E como eu sei que muitos de vocês, né, não tiveram essa oportunidade,
alguns anos atrás eu decidi compartilhar tudo que eu sabia sobre ler a Bíblia, sobre entender e sobre aplicar. Então, eu fui estudando não só a Bíblia, mas eu passei a estudar métodos de estudar a Bíblia para conseguir organizar e ensinar para outras pessoas aquilo que para mim parecia ser comum, parecia, né, ser algo tão natural, mas algo que foi treinado desde a infância. Então, essa sou eu, né? Hoje estou com 40 anos, então leio a Bíblia praticamente todos os dias. Há 35 anos, Pri, você nunca falhou? Claro que sim, gente, né? Óbvio. Mas, como o hábito da disciplina foi construído ali desde a infância, para mim é mais fácil voltar. Não existe esse de, não vou voltar, parei aqui de ler um dia, não vou mais parar de ler. Eu sempre consigo, é mais fácil conseguir voltar. Então eu tô aqui para ajudar você, para te treinar, para ler a Bíblia todos os dias, para entender e para aplicar. Pri, como que eu faço para estudar com você? Eu sou nova aqui, é a minha primeira vez. Você pode estudar através dos nossos conteúdos que já tem disponibilizados aqui no Instagram e no YouTube, ou você pode também vir comigo para um dos cursos avançados que eu tenho. No momento que está disponível é a Mentoria 365, que é uma mentoria onde eu vou acompanhar você todos os dias, onde nós vamos ler a Bíblia juntas durante todo o ano de 2026 e receber direcionamento e palavras específicas de Deus para o tempo que nós vamos viver juntas. Amém? Então é isso. Hoje nós vamos pensar em Provérbios capítulo 18. Pega aí a sua Bíblia, a minha já está aqui. Me dá um ok se você tá aí com tudo pronto, tá? E antes da gente começar a nossa introdução, eu tinha esquecido. Seguinte, vamos compartilhar essa live, tá? Envia essa live para suas amigas. Aqui abaixo, tá? Tem os 3 pontinhos, dentro dele vai ter um aviãozinho, você clica e chama todas as suas amigas, beleza? Então, Provérbios capítulo 18, tá? Ele vai falar sobre algo que toca a nossa identidade como mulher. É o poder que Deus colocou em nós para abençoar, edificar e trazer favor de Deus para nossa casa. A Bíblia fala que tem muitas coisas, tem muitas palavras na Bíblia que fala para o homem, né? Quando é um casal. Fala que o homem é o provedor, que ele deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, que ele deve cuidar, proteger, tirar o melhor dela. Mas uma das coisas que não é falada, por exemplo, para um homem é que ele é o edificador da casa. A edificação, a construção do lar passa pelas nossas mãos e nós precisamos entender como acontece esse processo para a gente conseguir viver a nossa identidade de forma clara. Provérbios 18 vai lembrar para a gente que a mulher sábia, ela carrega com ela o favor de Deus. Aquilo que ela consegue desenvolver, as vitórias que ela consegue ter, não é por força própria, é por causa do agir de Deus. Vai mostrar também que essa mulher, ela influencia a atmosfera ao seu redor. Nós temos o poder de mudar o ambiente em que nós entramos. E nós fazemos isso todos os dias. A questão é, a gente faz isso de forma negativa ou de forma positiva? Nós temos usado esse poder, essa graça que Deus nos deu para abençoar o nosso lar ou para prejudicar, para atrasar, para adoecer o nosso lar. A mulher que abençoa, ela edifica o seu lar e ela manifesta o caráter de Deus aonde ela pisa. Pri, como que eu vou abençoar minha casa de forma prática? Manifestando o caráter de Cristo por onde você for. Como assim, Pri? Existem coisas do caráter de Deus que só pertencem a Ele, que nós não somos. A onipotência, a onisciência, o poder de conhecer tudo, de estar em todos os lugares, de não se cansar, de não dormir, são coisas que só pertencem a Deus. Mas algumas coisas Deus nos chamou para viver, certo? Como, por exemplo, a paciência, a santidade, a sabedoria, a alegria. Então, são as virtudes de Deus sendo vividas na nossa vida prática. Então, nós manifestamos o caráter de Deus. E assim, a gente abençoa as pessoas ao nosso redor. E isso, gente, não tem a ver com você ser uma mulher perfeita. Ai, Pri, quer dizer que agora eu vou andar com Jesus, eu vou ser uma mulher santa e eu não vou ter mais nenhum tipo de pecado? Não é sobre isso. É sobre você entender a sua identidade, o seu chamado e o seu propósito em Deus. Pri, ok, mas eu não sou casada. Tem alguém aqui que é solteira, né? Ou tá divorciada,
ou é viúva. Pri, eu não sou casado, então essa palavra de hoje não é pra mim. Tem alguém aqui assim? Se você que tá aqui, você ou ainda não casou, ou passou por um divórcio, ou, né, ficou viúva, ainda assim, essa palavra também é pra você. A Bíblia não diz que a mulher, ela deve ser uma mulher virtuosa simplesmente quando ela é casada. Que nós devemos ser abençoadoras só quando a gente tem um marido e filhos. Não. A Bíblia nos chama, né, de mulheres virtuosas, independente do nosso estado civil. Então, a vida que nós vamos viver depois, para você que é solteira, ela começa a ser construída agora. E o chamado de Deus para nós sermos abençoadoras em qualquer estado civil e em qualquer época da nossa vida. Nós podemos sim abençoar as pessoas ao nosso redor. Então, hoje, Deus quer nos alinhar e nos trazer de volta ao nosso chamado. Então, Provérbios 18 é um capítulo que ele vai falar sobre as palavras que nós liberamos. Ele tem muitos versículos fortes sobre as palavras, né? Posso até pontuar algum com vocês. Por exemplo, palavras, ele vai dizer que palavras são como águas profundas. Vai dizer também, né, que as palavras, elas podem gerar vida ou gerar morte, lá no versículo 20 e no versículo 21. Então, ele vai falar sobre o poder da língua, no versículo 21, sobre a necessidade de sabedoria para falar e para ouvir, tá lá nos versículos 13 e 15. Ele vai falar sobre a diferença entre o orgulho e entre a humildade, e dentre tudo isso, ele vai destacar o valor, o papel de uma mulher sábia. Então, nós modelamos o ambiente ao redor em que nós vivemos, e isso é algo espiritual. Então, se você hoje olha para os ambientes que você vive, para a sua casa, para o seu trabalho, talvez para o ministério que você serve aí na sua igreja, e você para e pensa assim, esse ambiente não tá bom, esse ambiente está pesado, esse ambiente não tô feliz dessa forma. Nós temos o poder de mudar os ambientes que nós estamos, para positivo ou para negativo. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é, esse ambiente ao meu redor, ele tá pesado? Sou eu que tô pesando o ambiente? Porque muitas vezes somos nós mesmas que carregamos, né, o lugar que nós estamos. A gente chega e parece que chega uma nuvem negra. Eu lembro de uma pessoa com quem eu trabalhava que ela, tipo assim, ela achava muito defeito nas coisas. Ela reclamava muito. E eu tinha uma amiga de trabalho que quando essa terceira pessoa chegava, né, a gente já ficava assim, meu Deus, fulana chegou, e agora? A gente já ficava apreensiva, porque quando aquela pessoa chegava, ela pesava o ambiente. Eu lembro de um dia que nem a impressora queria funcionar. E essa pessoa dizia assim, mas eu quero tal coisa, eu preciso imprimir tal coisa, é necessário para o meu trabalho. E a impressora que estava funcionando normalmente, quando, né, parece que a gente brincava assim, parece que até a impressora, quando escuta a voz dela, para de funcionar. Então, eu não sei se você já conheceu alguém assim. Quem já conheceu, conviveu com alguém assim, que onde chegava, pesava o ambiente, né? Pode ser um homem ou uma mulher, isso acontece. Mas a gente precisa avaliar se nós não temos sido esse tipo de pessoa. Que nós chegamos, sabe, as pessoas se endireitam na cadeira, ficam em estado de alerta. No lugar das pessoas relaxarem, ficarem felizes com a nossa presença, elas pensam assim, ai meu Deus, chegou a fulana. Vixe, ei, se ajeita, para de conversar, né? Os assuntos são interrompidos, tudo para, aquele negócio assim, parece que todo mundo vira um robô. Algumas mães, né, antigamente, elas eram assim. Elas chegavam em casa e os filhos corriam para organizar tudo, né? E a gente tem que entender a medida certa disso, ok? Nós, muitas vezes, como mães, a gente tem que ter cuidado, né? Paulo, ele vai dizer, pais, não entristeçam os vossos filhos, não esmaguem a alma dos vossos filhos. Na versão da Bíblia, a mensagem diz sobre isso. De não oprimir a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós não podemos ser esse tipo de pessoas, mulheres que são como generais. Existem as mulheres que elas são como um vampiro. Como assim, Pri? Elas não são abençoadoras, elas sugam tudo. Você senta... infelizmente, eu sei que existe esse tipo de mulher ainda, né? Às vezes você chega perto e há aquela amiga que você chega e ela tem tanta coisa ruim pra contar, tanta murmuração, tanta coisa pra falar. Ela não dá espaço pra você falar, é só ela que fala, é só ela que pede opinião. E ela vai ali sugando. Eu não sei se você já
teve, né, o desafio de sentar com uma pessoa assim, mas é como se aquela pessoa, você sentasse perto dela, ela sugasse todas as suas forças. Deus está nos chamando hoje para nós sermos mulheres generosas, mulheres que abençoam. Provérbios, capítulo 11, nós já estudamos esse capítulo, mas ele vai dizer que a alma generosa, ela vai prosperar. Que quem dá de beber a um sedento, na hora que precisar, vai ser saciado. Então, nós precisamos ser mulheres que abençoam. Senão, ninguém vai querer ficar perto da gente. Então, nós temos o poder de moldar o ambiente que nós estamos. Então, pare hoje e observe quando você chega na sua casa, né? Quando seus filhos percebem que você chegou no quarto, na sala, no ambiente, como que eles estão, né? Como é que eles ficam? Eles, a mamãe chegou, né? Tipo, todo mundo fica igual um robô, todo mundo fica ali, ou eles se alegram com a sua presença, relaxam na sua presença. As pessoas, elas conseguem relaxar, abrir o coração, ou elas ficam com medo perto de você. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que a mulher que abençoa, ela é um presente de Deus. Provérbios 18, versículo 22 vai dizer: o homem que encontra uma boa esposa, um bem precioso, recebe o favor de Deus. E aí a gente pode pensar que aqui ele está falando sobre os maridos, mas não é só isso. A Bíblia está dizendo aqui, em primeiro lugar, né? Ele não está falando de uma esposa útil, organizadora, uma companheira, embora todas essas coisas sejam maravilhosas, né? Você ser uma boa administradora do seu lar, você ser maravilhosa, mas o que ele diz aqui, tá? É que ela é um bem precioso, um tesouro, ela é uma expressão do favor de Deus. E isso fala de que essa mulher também, ela é formada por Deus. Como sempre, olha só, ele vai dizer aqui pra gente, né? O homem que encontra uma boa esposa, encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Essa mulher, que é uma bênção, ela não nasceu espontaneamente, sabe? Ela não é um ser, como é que eu posso dizer, uma joia rara, preciosa, que ela brotou da terra. Aqui ele diz que ela é uma mulher que ela é fruto do favor do Senhor, uma expressão de benevolência de Deus. Então, será se o nosso marido, nós que somos casadas, ou as pessoas que moram conosco, eles olham para a nossa vida e pensam assim: nossa, fulana é o favor de Deus na minha vida. Quando eu olho, por exemplo, para o meu marido, para a minha família, para os meus filhos, quando eu olho para a paciência do Senhor, meu marido, para como ele é um homem sábio, um homem que ama a Deus acima de todas as coisas, acima de mim, dos meninos, eu olho e digo assim: meu Deus, como eu sou abençoada de ter esse marido. Mas será se a nossa família, quando olha pra gente, eles pensam a mesma coisa? Ou o coração dos nossos filhos é entristecido? E, gente, quantas mulheres eu converso, quantas mulheres eu falo, elas dizem assim: ai, Pri, tudo que eu queria era que a minha mãe me amasse, tudo que eu queria era que a minha mãe parasse de me tratar mal, tudo que eu queria era que a minha mãe me abençoasse, que a minha mãe fosse bondosa comigo. Quantas mulheres, e talvez você seja uma dessas filhas que está aqui hoje, quantas mulheres têm a sua alma, o seu coração feridos por mães que não abençoavam, que por sua vez eram feridas, e aí a gente tem que ter muito cuidado nessa hora. Os nossos pais, né, eles não são perfeitos, nunca vão ser, mas alguns deles carregam feridas, pai ou mãe, feridas muito grandes, e que tudo que eles conseguem entregar, tudo que eles conseguem jorrar é com base nessa ferida. Se você foi uma filha, né, que talvez a sua mãe não te abençoou, não te amou, talvez tratasse diferente, que você olhava para o relacionamento das suas amigas com a sua mãe e dizia assim: meu Deus, tudo que eu queria era que a minha mãe me amasse desse jeito. Deus, ele hoje tem cura para você. E por que eu estou dizendo isso? Para você não repetir esse mesmo padrão na vida dos seus filhos. Então, Deus hoje quer nos chamar para nós sermos mulheres abençoadoras. Talvez você não tenha recebido bênção, você seja, né, essa mulher dura, essa mulher que briga, que cobra, porque você foi criada assim, com muita briga, com muita cobrança. Mas Deus está chamando hoje para alinhar o nosso coração e para trazer para fora a nossa identidade. Não aquilo que falam ao nosso respeito, não aquilo que simplesmente foi jogado sobre nós na nossa infância, mas aquilo que Deus tem para cada um de nós. E quando eu falo aqui, né, sobre ser uma mulher forte,
não significa que você vai renegar o seu temperamento. Então, por exemplo, mulheres coléricas, mulheres dominantes, elas têm a característica interna de serem líderes, de serem proativas, de tomarem a decisão. E muitas vezes isso faz com que essa mulher se torne muito incisiva, muito comandante. É muito fácil para uma colérica se tornar essa mulher que ela é tão dura que quando ela chega no ambiente, ninguém se sente à vontade. Mas não é pra gente, matar o nosso temperamento, não é pra gente renegar. E sim pra gente submeter o nosso temperamento ao Espírito Santo de Deus. Então Deus, ele nos chamou para sermos o quê? Construtoras. O que é que você tem construído dentro do seu lar? Deus nos chamou para nós sermos intercessoras, para nós sermos influenciadoras. Como assim, Pri? Eu não quero ser blogueira. Mas Deus está nos chamando para nós sermos influenciadoras espirituais. Você tem um papel. Ai, Pri, eu nem tenho muita gente na minha rede social, nem uso Instagram direito. Ei, existe um lugar muito mais importante do que as redes sociais. Os nossos filhos precisam da nossa influência espiritual. As nossas amigas, as pessoas que convivem conosco. Você é aquela amiga, aquela pessoa, aquela mãe que incentiva os seus filhos a ler a Bíblia. Pri, como que eu vou fazer isso? Eu falo, e os meus filhos não querem ler. O que os seus filhos precisam não são das suas palavras, são das suas atitudes. Então Deus nos chama para nós sermos catalisadoras do favor de Deus. Para você, no lugar de ser aquela pessoa que chega e pesa o ambiente, você ser aquela pessoa que chega e traz a glória de Deus. Imagina, a gente falou da mulher que carrega o ambiente, mas com certeza você deve ter conhecido, ouvido falar de alguém que quando aquela mulher chega, a glória de Deus chega com ela. Quando ela chega, a paz chega com ela, a suavidade, a solução chegou. Então, que nós sejamos conhecidas como mulheres que são solucionadoras, mulheres que levantam, que melhoram o clima e não que pesam ele. E isso, gente, não tem nada a ver com a questão do casamento. Eu sei que no versículo aqui ele fala sobre a esposa, bondosa, ser um favor do Senhor, a esposa virtuosa, mas vai muito além, é sobre a nossa identidade. Isso começa quando nós escolhemos viver o padrão de Deus e não o padrão da nossa cultura, ok? Então, você tem vivido como alguém que carrega o favor de Deus, uma mulher que abençoa os lugares ao seu redor, ou você é como alguém que simplesmente sobrevive e vai levando a vida do jeito que dá, certo? Deus hoje está nos chamando para nós sermos abençoadoras. E aí, eu quero pensar hoje com você, eu quero usar exemplos práticos da Bíblia, e agora chega a parte que ela vai ficar um pouco mais desafiadora, sobre duas mulheres da Bíblia, Esté e Jezabel. Eita, Pri, tinha que trazer a Jeza, mas a gente precisa falar sobre essa mulher. Ela é um exemplo pra gente daquilo que nós não devemos fazer. Essas mulheres, elas seguiram dois caminhos diferentes e elas têm dois tipos de influência. E hoje nós vamos sentar e sermos confrontadas pelo Senhor para entender que tipo de mulher nós temos sido. Esté, ela foi uma rainha e ela é uma mulher que abençoa. Com Esté, a gente tem um livro de Esté lá que conta toda a história dela. Eu recomendo muito que você leia, um livro maravilhoso, cheio de lições profundas. Esté, ela foi uma mulher, ela era órfã, ela era prisioneira, ela era uma mulher que tinha sido exilada, ela tinha saído da terra natal dela, que era Israel, estava no reino da Pérsia. Ela era muito provavelmente uma pessoa pobre, não tinha condições financeiras grandes, ela não vinha de uma família muito conhecida, pelo contrário, ela era órfã de pai e mãe, criada por um primo. Então Esté, ela tinha tudo aquilo que a gente pode dizer, todos os indícios de não vai dar em nada. Essa menina vai ser problemática, não vai funcionar para nada, não vai prestar. Se ela conseguir se casar, já vai ser um milagre. Então Esté, ela tinha muitas marcas na vida dela, marcas de dores, marcas, de ter sido ali, ela na verdade, ela nem foi arrancada da sua terra natal, porque muito provavelmente ela já nasceu lá dentro na Pérsia, Então ela não teve contato com a sua cultura de origem. Esté, ela tinha tudo para dar errado. E ainda assim, por causa de um homem que decidiu adotar aquela menina, criar como filha,
educar nos princípios da palavra de Deus. Esté foi uma grande rainha. Exatamente, Esté, ela era uma improvável. E talvez você hoje olhe para a sua vida e você se veja como Esté. A sua família de origem, né, as que conheceram, não foi uma família fácil. Não foi uma família, né, que abençoou a sua vida. Talvez outras aqui sejam como Esté. Talvez você não tenha conhecido o seu pai, ou não tenha conhecido a sua mãe biológica, tenha sido criada por outras pessoas. E essa dor, né, ou que tenha sido por morte de algum dos pais, ou por divórcio, ou por abandono mesmo, por rejeição, por os seus pais não poderem te criar, isso cria o que a gente chama da dor da rejeição. Mas Esté, ela foi uma mulher que ela não foi guiada pelas dores da vida dela. A vida difícil que ela teve não definiu a identidade e o destino dela. E Deus trouxe hoje Esté pra gente lembrar que as nossas dores, o nosso passado, aquilo que foi falado, que foi dito, que foi feito conosco, não define quem nós somos. Você não é, né, aquilo que as pessoas falam sobre você, aquilo que as pessoas fizeram com você ou o que você mesma fez contra você, os pecados que você trilhou. Então, Esté, ela usou a sua posição para quê? Para interceder, para proteger, para agir com coragem, para respeitar a ordem de Deus. Houve um momento na vida de Esté que ela teve medo de se posicionar. E todos nós passamos por esse momento. Eu, Pri, já passei por alguns momentos chaves. Eu lembro, por exemplo, que quando eu comecei na internet, a ideia era... O senhor, meu marido, aparecia e eu era a pessoa que ficava por trás das câmeras organizando tudo. E aí a gente inventou de fazer um desafio de 21 dias, como esse que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que foi em 2019, me lembra aí, Tessie. Foi mais ou menos em 2019. E a gente inventou de fazer um desafio de 21 dias. Só que quando a gente olhou para os inscritos, só tinham mulheres, né? Os homens não queriam participar. E aí, Tessie, assim... Na hora da live, né? A live estava programada, tinha uma live programada, como essa aqui que a gente está fazendo. Era à noite, eu lembro. E aí, ele disse assim... só tem mulher que eu não vou entrar não, quem vai fazer a live sozinha é tu. Na hora da live, eu disse, como assim? Não vai ter, não vou fazer, vou cancelar. Só que faltava 5 minutos para começar. E Esté, ela passou por uma situação assim, só que milhares de vezes pior. Mardoqueu, ele diz, Esté, você precisa fazer algo, você precisa se posicionar. E primeiro ela responde com medo, ela diz que não vai, ela não vou colocar o meu pescoço, né? A prova não vou fazer. Mas depois Mardoqueu, ele é usado por Deus para alinhar o coração dela. E Esté se posiciona e por causa do posicionamento, da intercessão, porque ela decide ouvir a voz de Deus e cumprir o chamado dela, porque ela escuta o que Mardoqueu diz, ele diz assim... Para um tempo como esse que você foi chamada. E aí Mardoqueu, ele diz algo um pouco mais pesado. Ele diz, não se preocupe. Se você não se posicionar, se você não assumir aquilo que Deus tem para a sua vida, de uma forma ou de outra, o povo de Deus será salvo, mas você e toda a sua casa perecerão. Mardoqueu, ele não estava amaldiçoando a vida de Esté, ele estava acordando ela. E hoje talvez Deus trouxe você aqui para essa live para lembrar para você do seu chamado, tá? E de que você precisa se posicionar. Se você não se posicionar, se você não decidir ser uma Esté, uma mulher que abençoa, uma mulher que intercede, uma mulher que clama, que jejua, você e toda a sua casa vão perecer. E como Mardoqueu, eu não tô aqui para amaldiçoar a sua vida. Eu tô aqui para acordar você. Mardoqueu, ele é uma figura muito simbólica porque ele tem ali o papel de um homem, de um pai que alinha a vida de Esté. Talvez você, como Esté, não tenha tido um pai para alinhar a sua vida. Mas Deus coloca pessoas na nossa vida em momentos decisivos para nos ajudarem a escolher aquilo que Deus tem para nós. Então hoje Deus está chamando você para ser como um Esté, para se posicionar, sabe? Nós, mulheres, somos aquelas que edificam a casa. Nós somos aquelas que geram, aquelas que dão a luz. Um homem, ele pode estar ali do nosso lado, né? Por exemplo... Na hora do trabalho de parto, o seu marido, ele esteve ou ele pode estar ao seu lado, ele segura a sua mão, ele te dá força, ele ora por você, ele coloca a mão na sua cabeça, mas quem gera o bebê somos nós. Pri, eu não estou mais na idade de gerar filhos, mas você ainda está gerando espiritualmente coisas novas. Então Deus chamou a gente, o nosso chamado,
ele passa por esse princípio de gerar vida. O que é que nós temos gerado no nosso lar? Então, Esther, ela respeitou a ordem de Deus. Mesmo com medo, ela foi lá e obedeceu. Ela buscou a direção de Deus. O que foi que Esther fez para decidir como que ela ia agir, para receber a estratégia de Deus? Esther orou e jejuou. É exatamente a mesma coisa que nós estamos fazendo nesses 21 dias. Jejuando e orando e perguntando: Senhor, quais são os teus planos? Senhor, qual é a tua estratégia? Mais do que saber aquilo que Deus tem para mim, para você, nós precisamos de discernimento e estratégia. Saber que você vai do ponto A para o ponto B é uma coisa. Como você vai fazer isso? Como você vai viver isso? Então, quando Deus me chamou, por exemplo, tá? Para começar um trabalho na internet, eu não tinha ideia, não tinha muita estratégia, não tinha condição financeira de comprar cursos caros para investir, para entender. Deus foi dando dia após dia a estratégia e é assim até hoje. Senhor, né? Às vezes eu olho e digo assim, mas Deus está todo mundo fazendo daquele jeito. Deus olha para mim e diz, você não é todo mundo, você vai fazer do meu jeito, da forma como eu falo para você. Então, nós precisamos buscar a direção de Deus, a estratégia de Deus. E Esther, ela usou a sua influência para salvar vidas. Por causa do pedido de Esther, todo o povo de Israel, no Império da Pérsia, na época dela, foi salvo. E aí, a gente pode dizer aqui que sim, né? Deus, ele usou a vida de Esther para gerar vida, para poupar vidas. Aqui a gente não escuta falar, Esther provavelmente deve ter sido mãe, mas a gente não escuta falar dos filhos físicos de Esther, mas a história dela está gravada aqui, como uma mulher que se entregou em intercessão, que arriscou a própria vida para clamar pelos seus. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Se a vida da nossa família, se a vida do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos parentes, dependessem do nosso posicionamento, do nosso jejum e da nossa oração, a nossa família seria salva ou a nossa família seria condenada e seria morta? Se a nossa família dependesse da nossa coragem, de nos posicionar, de falar na hora certa, com sabedoria, com estratégia de Deus, a nossa família iria perecer ou iria ser fortalecida? Então, muitas vezes, nós não nos posicionamos da forma certa, não é porque a gente não quer, porque a gente não tem clareza, não entende a vontade de Deus, não tem esse discernimento. E é por isso que é tão importante a gente estudar a palavra de Deus. Agora, vamos para a segunda mulher aqui da nossa aula. Já vimos a parte boa, né, que é a Esther, mas a gente precisa olhar também para a vida de Jezabel. Jezabel, ela tá lá no livro, a história dela tá no livro de 1 Reis e 2 Reis, depois eu coloco para vocês os capítulos certinhos, tá? Mas ela é conhecida como uma mulher destruidora. Jezabel, só dá um pano de fundo para você. Jezabel, diferente de Esther, ela nasceu num lar próspero, ela já era filha de um rei. Ela era, né, uma mulher que tinha muito conhecimento, que tinha muito acesso, que tinha muito poder, muita riqueza. E ela foi casada com Acabe. E esse casamento foi um casamento político para fortalecer, entre aspas, as duas nações, a nação de Israel e a nação de Sidom. Jezabel, ela era Cirofenícia, se não me falha a memória. E aí, além disso, Jezabel, a grande questão é que ela era uma alta sacerdotisa de Baal. Ela adorava outros deuses. E o pai de Acabe fez algo que era proibido por Deus em Israel. Não só para reis, principalmente para reis, mas para qualquer pessoa comum. Ele casou o filho dele com uma mulher ímpia, uma mulher que não conhecia o Senhor. E aí Jezabel, ela vem para dentro de Israel, ela vem morar dentro da nação de Israel, e no lugar, né, de ver ali Deus de perto, como Ruth viu. Ruth era uma moabita, de um povo que era inimigo de Israel, mas Ruth ouviu sobre o Deus que Noemi servia, e ela se converteu a esse Deus. Jezabel, ao contrário, né, fez exatamente o oposto. Ela disse, aqui nesse lugar, aqui nesse reino, o Deus que vai ser adorado vai ser o meu. Ela veio com toda a influência, com toda a carga maligna que ela tinha recebido dos pais dela, e mesmo estando no lugar de bênção, numa posição favorável,
ela decidiu ser uma destruidora. Entenda, não é o ambiente que você vive que faz você ser uma abençoadora ou uma amaldiçoadora. Tem mulheres que pensam assim, ai Pri, eu não sou generosa porque eu tenho pouco. Não, você não é generosa porque você é avarenta. A generosidade, ela não é sobre aquilo que nós temos, é sobre a nossa disposição. Então tem mulheres que são avarentas com o tempo. Você não consegue dar do seu tempo para ninguém. Você não consegue ouvir ninguém. Você quer que todo mundo te escute, mas você não tem tempo para ouvir ninguém. Então, o nosso caráter de ser uma mulher abençoadora, de ser uma mulher virtuosa, ele não tem nada a ver com o ambiente que nós estamos ou com o ambiente que nós fomos formadas. Jezabel, ela tinha tudo a favor dela e ela fez tudo errado. Esté tinha tudo contra, tinha tudo para não conseguir fluir, para não conseguir abençoar, para não conseguir cuidar das pessoas, e ainda assim ela foi uma abençoadora. Então, Jezabel, ela usou o poder, o conhecimento, a influência, a sedução que ela tinha para quê? Para manipular, para controlar, para espalhar a idolatria, para destruir os líderes. Ela destruiu o próprio marido. E uma característica de Jezabel... Gente, travou aí para mais alguém ou tá normal? Me dá aí o feedback. E uma característica de Jezabel, e que é um ensino, um espírito que age profundamente nos dias de hoje, é que Jezabel, ela cala os profetas de Deus. A Bíblia diz, né? Ela viveu na mesma época de Elias e ela matou muitos profetas. Tanto que Elias chega uma hora para Deus e diz assim, Senhor, só eu sobrei. E aí Obadias, que é um servo, um mordomo da casa de Acabe, chega para ele e diz, ei Elias, ainda existem, se não me falha a memória, são 5.000 que não se dobraram, né, a Baal. Ainda existem profetas de Deus. E a gente vê Jezabel sendo citada lá no Antigo Testamento, mas essa mesma mulher, ela vai aparecer lá em Apocalipse. Deus fala para uma daquelas igrejas, eles dizem assim, eu tenho contra você que você tolera Jezabel. E Jezabel, ela é o espírito, ela é um ensino, na verdade, uma instrução enganosa. Ela é um espírito que fala pra gente, tá? Sobre calar a voz dos profetas. Sobre não permitir que a voz profética flua. Mas, Pri, eu não sou Jezabel. O que isso tem a ver comigo? O que essa mulher tem a ver comigo? Muitas vezes eu e você, sem perceber, nós somos aquelas que calam a voz profética. Primeiro, a voz profética que quer sair de dentro de mim e de você. Nós duvidamos, nós não cremos. A gente faz como Gideão. Quem sou eu? A menor pessoa, da menor família, da menor tribo. Não, não é comigo. Deus não quer me usar. Muitas vezes Deus dá palavras para você e você tem medo, você não entrega. Você pensa, o que as pessoas vão pensar de mim? Pri, como que eu sei que aquilo que está na minha mente e no meu coração é Deus falando e não algo da minha mente? Bíblia. E normalmente, quando é algo que vem da parte de Deus, Deus vai usando outras pessoas ao seu redor, outros amigos que são profetas, tá? Que eles vão confirmando aquela palavra. Então, Jezabel, ela é um ensino, tá? Ela é uma mulher que prega doutrinas erradas. Então, Jezabel não é um espírito que está agindo, é uma doutrina errada que vai guiando o nosso coração, a nossa mente. Jezabel, a característica maior dela é que ela quer ocupar um lugar que não é dela. Ela tem sede de poder. Pri, como que eu posso ser Jezabel sem perceber na minha vida? Quando você tenta ocupar o lugar do seu marido. Como assim, Pri? O nosso marido, ele é o líder, ele é o cabeça da nossa casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E aí eu vou lá e tento ocupar o lugar de liderança do outro. Então Jezabel, ela enfraquece o próprio marido. Como eu estava falando, ela enfraquece a voz profética. Outra forma que Jezabel, ela cala os profetas é porque ela não deixa o espírito profético fluir. Às vezes não é que você não recebeu uma palavra de Deus e não entregou. É que você não deixa as outras pessoas ao seu redor fluírem. Sabe, você despreza, você menospreza, você ensina errado. Às vezes você é aquela que silencia o seu marido. O seu marido, ele tem voz dentro do seu lar. Ele pode falar, ou ele tem sido tratado como Acabe, um bebê mimado que Jezabel vai lá e faz tudo o que ele quer. Então Jezabel,
A gente teria que ter, assim, uma aula de horas, né? Só sobre isso. Tem um livro eu acho que é da Tamires Garcia, que fala muito sobre isso, sobre esse espírito não só nas famílias, mas especificamente ela vai falar dentro das igrejas. E nós precisamos ser cuidadosos, porque a Bíblia diz que esse mesmo ensino, essa mesma doutrina maligna vai fazer parte da igreja de Deus nos últimos dias. Senão, esse nome não seria mencionado lá em Apocalipse. Então, nós precisamos parar hoje. E não é só sobre olhar ao nosso redor. Ai, será que tem uma Jezabel aqui ao meu redor? Não. É parar e olhar para dentro de nós mesmos. Porque uma Jezabel, ela não nasce do dia para a noite. Assim como uma mulher virtuosa, você não dorme virtuosa, você não dorme uma tola e acorda virtuosa. Uma Jezabel, ela não nasce de uma hora para outra. Ela é criada, ela é forjada, ela vai nascendo, sabe? E Jezabel, ela usava da manipulação, do controle, ela espalhava idolatria. O que é que você tem espalhado dentro do seu lar? Os seus filhos, quando eles olham para você, eles veem uma mulher que adora o mamon, que serve ao dinheiro, que serve ao ter. Os seus filhos, eles te veem preocupada ou ansiosa, querendo ter mais coisas. Muitas vezes nós estamos espalhando a idolatria sem perceber. Então, por exemplo, houve uma época que eu idolatrava o meu trabalho. O meu trabalho, a minha posição, o meu cargo era mais importante que todas as outras coisas. Era um ídolo. O que eu estava ensinando para o Asaf? Que trabalhar é uma prioridade, que Deus não é prioridade. Então, ele pequenininho, ele viu uma mãe que não se importava com mais nada, só com o trabalho. Então, muitas vezes, nós estamos espalhando também a idolatria dentro do nosso lar sem perceber. Quando o seu filho senta na sua mesa, você e o seu marido, eles escutam você falar só de dinheiro, só de ter mais coisas, ou daquilo que você não tem, é só sobre dinheiro, sobre questões financeiras. O que o seu filho está aprendendo? Dinheiro é o mais importante. Mais importante do que eu tenho para falar para o papai e para a mamãe. Então, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos espalhar o favor de Deus, o amor a Jesus e não a idolatria. Jezabel, ela traz o caos espiritual. Ela usou a sua influência para ferir, dividir e corromper. O livro é pronto. A pastora Rome conseguiu trazer aqui para mim o nome. É Contra o Sistema, tá? Da Tamires Garcia. Recomendo que todas leiam esse livro. E não leia só para observar coisas ao seu redor, mas observe se você também não tem sido esse tipo de pessoa, tá? De manipular, de controlar. E uma coisa que a gente percebe aqui é que essas mulheres, elas não tinham só diferenças. Esther e Jezabel, elas tinham coisas em comuns. Ambas eram rainhas, ambas tinham poder, ambas tinham voz, tá? Mas o coração definiu o destino. Jezabel, ela manipulava as pessoas, sim, ela inventava mentiras. Jezabel, ela tentava usurpar aquilo que não era dela com mentiras. Foi isso que ela fez quando ela programou Acabe, que iria a vinha de Nabote, que era um homem pobre, um homem simples, e aquele homem disse: não, isso aqui é algo que pertence à minha família, está aqui de geração em geração, eu não posso vender. E aí Acabe chega chateadinho, né, murmurando em casa, e Jezabel olha para ele e diz assim: meu filho, por que você está triste? O que é que o meu bebezinho, o que é que meu amor tem? Quem foi que chateou você? Porque Acabe, ele era um menino mimado e ele fica sem comer porque ele não conseguiu comprar essa vinha. E aí Jezabel disse: olha, não se preocupa, eu vou resolver para você. Ei, mulher, eu escutei esses dias uma frase assim: homem, ele foi feito para solucionar problemas. Se ele não está solucionando, é porque ele é o problema. Então pare de querer resolver todos os problemas do seu marido. Pergunte para Deus: Senhor, isso aqui sou eu que vou resolver ou é o meu marido que vai tratar? E aí Jezabel toma a frente, ela inventa uma calúnia, uma mentira, ela faz com que Nabote seja morto por causa de falsas testemunhas, ele é apedrejado, e aí ela vai lá e toma o campo de Nabote e diz para Acabe: toma, meu bem, tá aqui o que eu fiz para você. Então ela é uma mulher que ela influencia para o mal, ela é capaz de matar, ela usava ali Acabe como se fosse um fantoche. Então nós, como mulheres, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? De não ocupar um lugar que não é nosso, de não espalhar um ensino que não é nosso. O chamado do Senhor para mim e para você hoje é:
abençoar a nossa família, abençoar a nossa casa, o nosso casamento, as pessoas que estão ao nosso redor. O chamado de Deus para nós é ser uma auxiliadora idônea, ser uma mulher virtuosa, sabe? Aquela que cuida. Virtuosa, gente, na Bíblia, ele fala de alguém que é adequada. Na verdade, a palavra auxiliadora, tá? Auxiliadora idônea. Significa alguém que é adequada, que é forte, que é capaz. Uma mulher que ajuda. Não é que você vai ser uma mulher que se anula, uma mulher que não fala nada. Mas é alguém que carrega sabedoria e discernimento, que a sua vida constrói e não destrói. Nós somos criadas para ser resposta e não problema. Então, pensa comigo. Você é uma mulher que aonde você chega, você é uma solucionadora, ou você é uma mulher que traz problema, que traz caos. Quando você chega destruindo tudo, desorganizando tudo. Nós precisamos ser mulheres solucionadoras. Existem mulheres que talvez por uma ferida, por algo que tem dentro de você que precisa ser consertado, aonde você vai, a confusão vai atrás. Sabe? O caos, a briga, a dissensão e a contenda. Deus está hoje nos chamando para nós sermos mulheres abençoadoras. Amém? Nós vamos já orar para encerrar nossa live, para consagrar o nosso 18º dia de jejum e oração. Pastora Rô, falar a verdade, aquela mulher que está apagando fogo com gasolina. Coloque aí nos comentários, misericórdia. Pri, talvez a sua pergunta hoje seja assim: Pri, como que eu faço para ser assertiva em identificar os traços de tolice e de rebeldia no meu coração? Como que eu faço para entender se eu estou indo no caminho certo ou indo no caminho errado? Pri, como que eu faço para deixar de ser essa mulher que aonde eu vou levo confusão? Não é porque eu quero, mas quando mal eu vejo, a confusão está instaurada. Eu entendo porque eu já fui essa pessoa, né? Aonde ia, a confusão ia atrás. A briga, né? A luta, o desonrar as pessoas, o não ter educação no falar, o tentar manipular. Mas existe uma solução para a nossa vida. O chamado de Deus hoje para mim e para você é para que a gente se posicione assim como Esther. E talvez hoje você não tenha, né, um Mardoqueu aí do seu lado para lembrar para você o seu chamado e a sua identidade. Talvez você ainda vai encontrar essa pessoa aí na sua vida, mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos a melhor de todas as oportunidades de estudar a palavra, de sermos cheias dela. E para você que deseja estudar a Bíblia, sabe, em 2026, para você que quer sair do raso, que quer ser uma mulher mais constante, mais sábia, mais profunda, eu sei que esse processo ele passa, eu tenho absoluta certeza que não dá para se construir uma mulher virtuosa sem Bíblia e sem oração. É impossível. Não tem como, porque como que você vai entender a sua identidade sem ler a palavra de Deus? Senão você vai viver sendo guiado por aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Então, para você que está decidida a ser como um Esther, uma mulher posicionada, uma mulher que quer ler a Bíblia todos os dias, que quer orar, que quer ser construída, não por pessoas, não por aquilo que as pessoas falam, pelos traumas, mas ser construída pela vontade e pelo favor de Deus, tá? O meu convite para você é: venha comigo para a Mentoria 365. Lá é um lugar onde nós vamos abrir a Bíblia e estudar juntas como nós estamos fazendo aqui. É um lugar em que a gente vai poder sentar, ouvir a voz de Deus, expor diante de Deus a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas, um lugar seguro, tá? E nós vamos ser forjadas e construídas por Deus. Uma mulher virtuosa, ela não nasce do dia para a noite, mas ela pode sim ser formada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, através da Bíblia e da oração, quando nós nos dedicamos ao Senhor dia após dia. Deus, ele quer alinhar o meu coração e o seu coração para nós sermos bem posicionados como Esther. E a forma como eu encontrei para te ajudar a fazer isso, tá? É lá dentro da Mentoria 365. Nela eu vou acompanhar você todos os dias. Ó, a Angelina colocou aqui: quando eu coloquei a educação no falar com meu marido, o meu casamento mudou muito e foi através da leitura da Bíblia. Gente, não é um passe de mágica, não é um negócio instantâneo, são todos os dias diante da palavra de Deus. Se você deseja ter essa mudança, comenta aqui pra mim a palavra 365. Vai chegar o link pra você.
se inscrever e vir fazer parte. Nessa mentoria eu vou acompanhar você diariamente, tá? Lá no nosso grupo de alunas, você vai ter devocionais diários, vai ter áudios meus explicando a palavra de Deus e nós vamos ter encontros toda semana. Inclusive, semana que vem, né, nós já voltamos com os nossos encontros da Mentoria 365, que estão sendo nas sextas-feiras, e a palavra da semana que vem vai ser forte. Vai ser sobre aquilo que vai guiar todo o nosso ano de 2026. Vai ser a aula do dia 26 de dezembro. Já tá aqui, já comecei a escrever esse encontro. Então, Deus quer construir a nossa vida. E se você quer ser construída, né, de uma forma mais fácil, mais leve, participando de uma comunidade com mulheres que amam você, que vão orar por você, que vão estar ali para sustentar você, como as amigas de Esté, como as servas de Esté jejuaram e oraram com ela durante os 3 dias, nós estamos aqui para receber você. Comenta a palavra 365 que vai chegar o link aí para você. E se você está vendo o replay dessa live através do meu canal do YouTube, o link para você se inscrever na Mentoria 365 tá aqui abaixo, tá? Na descrição desse vídeo. Então, Deus, né? Provérbios 18, ele vai nos lembrar que não existe mulher neutra. É forte. Ou nós edificamos ou nós derrubamos. Ou a gente abençoa ou a gente amaldiçoa. Ou você carrega o favor de Deus, a graça de Deus, e você enche o ambiente com a glória e com a alegria de Deus, ou você drena. Então, quem você deseja ser hoje? Uma abençoadora, uma mulher generosa, ou uma mini vampira andando por aí sugando tudo de todo mundo e deixando os ambientes pesados? Então, como eu estava falando, não dá para você ser uma mulher sábia por acidente. Não existe imprevisto nisso. Uma mulher sábia, ela vem do processo, da formação e da intencionalidade. E aí, como eu estava falando para você, é exatamente isso que nós vamos viver dentro da Mentoria 365. Como nos tornarmos mulheres sábias, porque a sabedoria é o quê? O conhecimento de Deus e a prática. E é isso que a gente vai viver lá dentro. Ler a palavra, mas entender na prática como que isso se aplica à minha vida. Como que isso se aplica à minha realidade, tá bom? Então, é isso. Comenta 365. E agora eu quero orar por você. E antes de orar, eu quero te lembrar. Provérbios 18 nos lembra que Deus nos criou para nós sermos mulheres que carregam o favor de Deus. As nossas atitudes, elas moldam os ambientes, né? Elas moldam o ambiente que nós estamos, que nós permanecemos. Nós precisamos escolher entre a influência de Esté e de Jezabel. Quem é que você decide ser? Coloca aqui nos comentários. Você decide carregar a influência de Esté, uma abençoadora, uma intercessora, ou a de Jezabel, uma manipuladora que cala a voz dos profetas? Coloca aí pra mim quem você decide ser, Esté ou Jezabel. Então, a nossa identidade original é ser uma auxiliadora idônea. Isso significa dizer que você é forte, que você é sábia e que você é cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar pra gente consagrar o nosso 18º dia de jejum, de oração do nosso desafio, a mesa da sabedoria. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia na tua presença. Eu quero te agradecer porque hoje o Senhor nos trouxe para essa mesa de sabedoria, para nós olharmos para a vida dessas duas rainhas, dessas duas mulheres, Senhor Deus, e entender qual é o caminho que nós temos tomado. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ser como Jezabel, mulheres que assumem lideranças, que assumem cargos que não são seus, mulheres que usurpam, que calam a voz dos profetas, mulheres que são esmagadoras, que são manipuladoras, mulheres que tentam usar das suas armas de sedução para conquistar, para ter o que querem. Senhor, nós não queremos ser esse tipo de pessoa. Nós não queremos ser aquelas que espalham idolatria, sabe, Senhor Deus, que usam da sua influência para pesar, para carregar o ambiente, para oprimir. Senhor, nós queremos ser mulheres que carregam a tua glória e a tua alegria, que carregam a tua graça. Nós queremos ser aquelas que chegam e que conosco chega a solução, porque nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser aquelas que quando chega um ambiente que está em guerra, fica um ambiente pacífico.
Nós queremos ser, Senhor Deus, em nome de Jesus, pacificadoras, intercessoras, mulheres generosas que abençoam, que mudam positivamente o ambiente ao nosso redor. Nós queremos ser apaixonadas por Jesus, incendiadas, cheias do teu fogo santo, para que onde nós chegarmos, essa paixão e esse amor seja contagiante para as pessoas ao nosso redor. Senhor, em nome de Jesus, vem usar a nossa vida, vem tirar de nós, Senhor Deus, todo espírito, todo ensino errado, toda mentira na mente sobre manipular, sobre usurpar. Alinha, Senhor Deus, sara a nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa abençoar os nossos filhos, interromper, quebrar, Senhor Deus, os padrões errados que vinham na nossa vida. Senhor, se nós viemos de lares feridos, lares disfuncionais, onde nós não fomos amadas, não fomos cuidadas como deveríamos ter sido, isso gerou feridas em nós, vem trazer cura, Senhor, para que nós possamos ser mulheres que abençoam a vida de outras pessoas. É isso que nós oramos, que nós clamamos a Ti hoje, assim nós consagramos a Ti o nosso 18º dia de jejum e oração. Amém, gente? Então é isso. Deus abençoe muito seu coração. Amanhã nós nos encontramos para estudar Provérbios 19. E aí nós encerramos a nossa série de lives sobre os 21 dias da mesa da sabedoria. Sábado e domingo você recebe, tá? O devocional lá no nosso grupo gratuito de alunas. E na segunda-feira, dia 22, nós nos encontramos para finalizar, para entregar o nosso tempo de jejum. E eu vou compartilhar com você a direção, as palavras claras que Deus deu para o ano de 2026. E eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem falado, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Até amanhã, 7h30 da manhã. Espero você para nós estudarmos juntas Provérbios, capítulo 19.